Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 4, para o 8º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre sedentarismo. Tá? Então, assim, sedentarismo é o contrário daquela pessoa que pratica muita atividade física, né? Quem se mexe pouco no dia a dia, quem não faz esporte, quem não se locomove, quem não anda, fica o dia inteiro no escritório ou o dia inteiro em casa, sem muito se locomover, sem muito se movimentar, pode ser considerado uma pessoa sedentária, tá? O sedentarismo, ele é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano, não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Patologias são doenças. Bem, gente, devido ao grande comprometimento que a mesma pode ocasionar, considera-se atualmente como problema de saúde pública e por muitos profissionais da saúde também é considerada como o mal do século. Tá? Então, explicando um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui, né, eu queria ressaltar uma coisa muito importante, tá, pessoal? O sedentarismo, pessoas sedentárias são pessoas que não se mexem. Então, não significa que a pessoa... não significa que a pessoa, se ela não faz esporte, ela não significa que ela seja sedentária. Significa que não se mexe é sedentário, tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como lixeiro, ele passa o dia inteiro correndo e ele chega em casa, se ele não faz futebol, se ele não pratica futebol, se ele não pratica tênis, vôlei, basquete, se ele não faz nenhum tipo de esporte, não significa que ele seja sedentário, porque a própria atividade profissional dele propicia que ele esteja o tempo inteiro em movimento, tá? Então, não depende de você fazer esporte ou não, depende de você se movimentar. Lógico, né? Se você faz esporte, você se movimenta. Se você pratica esporte, você não é sedentário. Mas quem não pratica esporte não necessariamente é uma pessoa sedentária, tá? E ela é considerada um mal do século porque o nosso corpo é muito acostumado, o nosso corpo é feito para o movimento. Se a gente não se movimenta, a gente fica doente. Então vamos lá, gente, vamos seguir essa aula agora, tá? E vamos entender, né, devido à grande preocupação em reduzir os índices de sedentários, algumas políticas têm sido adotadas para que o mesmo possa ser prevenido em todas as faixas etárias. Então, assim, os governos, as secretarias de saúde das cidades, eles procuram incentivar as pessoas a praticar atividade física, ou implementando um estádio de esportes, um ginásio de esportes em algum bairro, ou fazendo algum programa de iniciação esportiva em algum outro lugar, por exemplo, né? Bem, gente, eu trouxe aqui uma imagem, tá? Com 12 passos para uma alimentação saudável. Olha só que dica interessante, né? Algumas dicas como a gente se alimentar adequadamente também. Beber água, evitar comer açúcar industrializado, né? Então, gente, linkado nessa imagem está um documento do Ministério da Saúde chamado Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, com dicas sobre alimentação saudável, né? A criação desse material educativo é um exemplo de política de prevenção à obesidade infantil, né? Então, essa lista, 12 passos para uma alimentação saudável, está na página 79. O que é isso, gente? Isso é um documento feito pelo governo que orienta as pessoas na alimentação. Então, isso é um exemplo de uma política pública de incentivo à saúde, né? Limitações físicas. O acometimento do indivíduo por conta do sedentarismo pode trazer a diminuição da funcionalidade em sua globalidade, ou seja, essa pessoa perde algumas capacidades, por exemplo, né? Além de aumentar as chances de mortes prematuras por conta da vulnerabilidade da saúde.
Ou seja, nessa foto aí nós temos um exemplo de algo que nós chamamos de uma pessoa muito obesa, tá? Ela está muito acima do peso. A gente vê que isso que a gente chama de gordurinha, essa perna grossa, né? Isso é acúmulo de gordura no corpo. Ela com certeza ela tem uma ingestão de calorias muito maior do que o gasto. Ela come mais do que ela se movimenta, mais do que ela gasta. Existem diversos outros fatores que podem influenciar, como hormônio, individualidade da pessoa, alguma doença, mas a princípio essa limitação física causada pela obesidade, né, ela impede essa pessoa de se locomover direito. Algumas pessoas com problemas de superobesidade, hiperobesidade, por exemplo, elas têm dificuldades inclusive para ir no banheiro, para caminhar, para levantar de uma cama. Mas lógico, né, gente? Esses são alguns casos extremos que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Como tornar-se mais ativo fisicamente? Para que os hábitos sedentários sejam deixados de lado e as pessoas tenham consciência de que a atividade física deve ser introduzida na rotina de forma gradativa, a fim de prevenir possíveis lesões que possam acontecer nesse período de adaptação, tá? Então eu trouxe outra imagem aqui pra gente, né? O site Portal do Cidadão de Alagoas, ele traz dicas interessantes para como deixar o sedentarismo, né? Clique na imagem para ver essa ilustração de forma completa. Então ele dá algumas dicas. Por exemplo, eu sou muito sedentário, eu não faço nada de atividade física, eu trabalho no escritório, eu chego em casa, eu só assisto televisão e janto e vou dormir. Daí um dia eu me sinto mal, né? Eu sinto algum problema, eu sinto alguma dor ou mal-estar, eu vou no médico e o médico fala para mim, ó, você precisa fazer atividade física. Então, se eu não fazia atividade física, tem algumas etapas necessárias para a gente se adaptar. A gente precisa de algumas dicas para a gente se adaptar a uma carga de exercícios nova, né? Então a gente vai gradualmente aumentando o nosso nível de atividade física. Por exemplo, se um dia eu caminho 20 minutos, na outra semana eu já caminho 23, 25 minutos, eu vou aumentando aos poucos. Procure orientação profissional. Recomenda-se que as atividades sejam assistidas por um profissional da saúde para que os movimentos sejam reeducados e executados de forma correta, sem que haja risco de lesionar alguma estrutura corporal. E eu tenho aqui uma imagem com um título escrito assim, ó, por que fazer uma avaliação física, né? Então, ó, tem motivos de como a gente faz uma avaliação, um profissional de educação física vai fazer uma avaliação e descobrir o quanto de atividade física você deve fazer para melhorar a sua saúde, tá bom? Então, orientação profissional é muito importante quando a gente quer fazer exercício, tá? Consulte um médico. Vale salientar a importância do acompanhamento de um profissional em casos onde o indivíduo, por exemplo, ele possa apresentar problemas crônicos, como diabetes, cardiopatia, que seriam problemas no coração, obesidade, devido aos riscos que essas mesmas situações podem ocasionar, tá? Fazendo com que o médico e o profissional de saúde ele desenvolva atividades que possam traçar o seu perfil, né? Atividades que sejam direcionadas para o seu problema, para o seu caso, tá? Então é muito importante a gente ter acompanhamento profissional para fazer atividade física, tá? Na escola vocês têm do professor de educação física, viu, gente? Por esse e outros motivos, né, salienta-se que a prática de exercícios ela consegue melhorar a saúde e a sensação de bem-estar ao ficar moderadamente ativas, desde que seja de forma regular. Então, assim como a atividade não necessita ser muito cansativa, muito extenuante, né, para trazer benefícios à saúde de quem faz essa prática. Ou seja, o que esse slide diz, pessoal? Esse slide diz que as pessoas têm que manter a prática de atividade física constante durante os dias, durante os meses, durante os anos,
Se a gente para de fazer atividade física, se ela deixa de ser constante, a gente para de receber os ganhos, né, graças a ela, né? Então, ou seja, se eu não vou fazer musculação, eu não fico forte, tá? E assim, também, muita calma, tá? A gente não precisa fazer, não precisa se matar de exercício para fazer uma atividade física bem feita, tá bom, gente? E quais são os benefícios que a atividade física pode proporcionar? Então vamos citar alguns deles, né? Como ela melhora a funcionalidade do organismo e de todos os seus sistemas. O que são os sistemas? O sistema respiratório, o sistema cardio, o sistema endócrino, tá? O sistema nervoso, sistema muscular, sistema digestório. Todos os sistemas funcionam melhor, a gente come melhor, a gente absorve a comida melhor, a gente respira melhor, nosso coração bate melhor se a gente é ativo fisicamente. Tá? Ela diminui o risco de morte prematura, né? Então, assim, quem faz atividade física normalmente tem uma longevidade maior do que as outras pessoas. Tá? Diminui o risco, tá bom, pessoal? Ela diminui os níveis de colesterol, triglicérides e glicose. Bem, gente, a atividade física ela mantém o nosso corpo num equilíbrio de alimento, num equilíbrio de energia, num equilíbrio de hormônios, né? Ela melhora o nosso equilíbrio do corpo, inclusive das nossas gordurinhas e dos nossos triglicérides, né? Ela melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória. Como eu já disse, né? O seu coração ele bate mais forte, ele consegue bombear mais sangue sem bater tantas vezes quanto um coração de uma pessoa não treinada, né? A gente respira mais fundos. Quem é um corredor, alguém que tem um treinamento de corrida, alguém que tem um treinamento de natação, por exemplo, ela tem um aproveitamento melhor do ar, ela consegue absorver mais oxigênio, ela não precisa respirar tanto para absorver tanto ar, tá? E ela melhora também, né, gente, a atividade física, melhora a nossa mobilidade articular e a nossa força articular, principalmente dependendo da forma que ela for trabalhada. Se eu trabalho flexibilidade, se eu tenho um trabalho de alongamento junto com um trabalho de força, por exemplo, eu vou ter os ganhos melhores do que alguém que só faz um trabalho de força ou de alguém que só faz um trabalho de flexibilidade, por exemplo, né? Ela auxilia a manutenção do peso e mantém os níveis de gordura corporal e massa magra. Ela auxilia na prevenção de patologias como câncer. Não significa que um atleta vai ou não ter câncer, mas significa que o corpo dele vai estar funcionando tão bem que a possibilidade dele ter câncer vai ser menor, se ele é uma pessoa fisicamente ativa, né? Então, ela previne males como câncer, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, entre diversas outras patologias ou doenças incapacitantes. Ela melhora a nossa sensação de prazer, a nossa sensação de bem-estar, sendo um grande aliado no tratamento, em tratamentos de ordem psicológica, sim. Fazer atividade física também melhora a nossa cabeça. E ela proporciona um alívio da tensão muscular, diminuição das dores no corpo decorrentes do estresse ou da falta de uso. Então, pessoal, dentre esses e muitos outros fatores, vale salientar que a visita regular ao médico facilitará a indicação da atividade física mais indicada para cada indivíduo. Tem gente que prefere alguma atividade mais robusta, mais pesada, mais forte, outras pessoas gostam de algo mais leve, né? Bem, cada indivíduo vai se sentir melhor com o seu tipo de atividade física, né? Ele vai conseguir melhores condições de saúde com o decorrer da prática, tá? Vale ressaltar, gente, que indivíduos que utilizam medicações específicas para doenças previamente diagnosticadas, como, por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, essas pessoas devem manter a ingestão de medicamentos conforme a indicação médica para que não haja intercorrências durante a prática de atividade.
Então, pessoal, concluindo a aula de hoje, né? Considerando que o sedentarismo é considerado o mal do século e é um problema de saúde pública, nós sabemos agora que existem diversas estratégias disponíveis para mitigar esse problema, né? Bem, gente, após realizar as suas atividades de hoje, procurem movimentar-se com segurança e prevenção. Façam as atividades propostas e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.